Fala aí, torcedor do nosso canal Galego77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para a gente falar da vitória do Fluminense 1-0 sobre o Grêmio, gol do Everaldo. Vitória essa que coloca o Fluminense na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo trazendo aí o Elias Júnior, trazendo o Neto. Neto rasgou elogios aí ao Renato Gaúcho. Falou que o Renato Gaúcho é um monstro. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor das Laranjeiras você encontra aqui no nosso canal Galego77. Vamos aí reagir ao debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. Gaúcho é um monstro, né, cara? Você vê... E a força que ele tem também em termos de... Estão escutando? É aqui, cara, ó. Ó, olha que sol mais lindo, ó. Então o Fluminense ganha 2 jogos consecutivos, muito legal. O Fluminense foi muito bem na Copa do Mundo, precisa reforçar o time. Para querer buscar título, precisa de reforço, né? E mais uma vez o Renato mostra que ele não é o rei do Rio, ele é o rei do Sul. Grande Renato Gaúcho, que meteu 2-1 no Internacional e agora ganha do Grêmio de 1-0. Parabéns ao Fluminense, que é um time maravilhoso e que precisa mostrar, para ganhar título brasileiro vai ter que reforçar, vai ter que trazer jogadores mais fortes para buscar esse título aí. Parabéns, Renato Gaúcho, monstro. Você vê a situação do Grêmio como é ruim, né? Olha só, o Fluminense não perdia pro Grêmio há 6 anos. 8 jogos, 1 empate, 7 derrotas e agora vai vencer. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Mano Menezes, falando desse jeito, dessa forma, numa coletiva após um jogo onde o Grêmio não fez um chute a gol durante o jogo inteiro, perde o vestiário, Elia? Olha, cada vez a gente vai ver mais isso. Lembra? Você tem ótima memória e aconteceu com o time que tem a maior torcida no futebol brasileiro, que é o Flamengo. Lembra quando o Felipe Luiz tratou ainda de maneira muito mais dura do que o Mano está tratando os jogadores de ataque da equipe do Grêmio? Deu nome. O Pedro foi citado nominalmente. O Pedro foi declarado como laranja podre dentro daquele grupo naquele momento. O Pedro foi taxado como um cara que não queria absolutamente nada e que passou uma semana andando de ladinho e não se entregando e por isso não foi sequer relacionado. Concorda ou não? Concordo, é isso mesmo. O Felipe perdeu o vestiário? Não. Não perdeu. O que acontece? Claro que o Pedro depois começou a jogar e tentou até colocar isso. Olha, eu quero que as pessoas que tenham dito que eu não estava me entregando e que levaram isso a público, que elas possam também assumir o erro que cometeram. O Felipe nunca assumiu, o Felipe nunca veio a público. Eu quero dizer que eu me enganei quando eu disse que o Pedro não estava se entregando. Nunca! E aí ele cresce no meu conceito. Inclusive, ele falou uma frase que, aliás, você fala aqui várias vezes também essa frase, que ele chegou para você, ele não precisa me dar abraço, ele não precisa me cumprimentar, ele só tem que ir lá e fazer o que ele precisa fazer. Não precisa ele sair e me abraçar. Ele terminou a coletiva, inclusive, falando isso. O jogador, quando é substituído, eu, treinador, vou instituir o seguinte, substituir. Eu não quero que chegue nem perto de mim, não precisa me abraçar, não quero que me abrace, não quero que me dê a mão, eu não vou dar a mão pra ninguém. Eu quero que vá pro campo, abrace o seu companheiro que vai entrar, porque isso é respeito em relação ao cara que vai entrar, abrace o seu companheiro, deseja a ele boa sorte e fica bravinho, sentadinho no banco, não chuta água, não joga a camisa no chão, não joga colete no chão. Isso eu vou instituir e vou multar se o cara não fizer. Porque o jogador, ele vai ter que aprender. Esse jogador aí que ganha 500 mil, 600 mil, R$1 milhão, ele vai ter que aprender a ser respeitoso, primeiro com o seu companheiro que está entrando. E segundo, ele vai ter que ser respeitoso com o treinador. E terceiro, mais importante, tem que ser respeitoso com a entidade que ele representa. No caso do Grêmio, você viu aí, o Mano tá bravo por quê? O Glenda, como é que você passa 90 minutos e não consegue acertar um chute? Não consegue acertar um chute. O Grêmio chutou 9 vezes, nenhuma no gol. Não, nenhuma bola no gol, gente. Nenhuma no gol. 2 tempos, nenhuma bola no gol. Nenhuma no gol. Então, é interessante esse tipo de coisa. Tem alguma coisa errada aí. O Fluminense também, só chutou uma bola no gol, hein? Vou te dizer. Claro que teve o pênalti,
a bola bateu na trave e saiu, mas só chutou uma bola. Você sabe que lá atrás, quando o futebol era mais purista, você tinha e a gente podia acompanhar os treinamentos. Isso é bem interessante de dividir com você e com os nossos espectadores, com as nossas espectadoras do Brasil inteiro, que graças a Deus estão chegando cada vez em maior número aqui ao Show do Esporte. Quando eu era repórter, a gente podia ver os treinos. Então, naquela época, a gente ia assistir o treino e o futebol era menos técnico, o futebol tinha menos estudo, tinha menos modelo. E os treinadores mais modernos, naquela oportunidade, há 30 anos atrás, eles faziam já o campo reduzido, mas faziam treinamentos de 2 toques. Não era o treinamento de hoje, onde você treina situações de jogo, onde você ensaia as jogadas, onde você desenha o que é que cada um vai ter que fazer naquele determinado treinamento específico. Então era um treinamento em campo reduzido de 2 toques e acabava o treinamento. Os treinadores, como era o caso do Vanderlei Luxemburgo, como era o caso do Filipão, eles tinham treinamento de bola parada e tinham treinamento de arremate para o gol. 2 toques, a bola sobrava, o cara chutava para o gol. Isso se chamava treinamento de finalização. O tempo foi passando e aí o treinador moderno começou a entender que finalizar é a obrigação do jogador, que o cara tem que saber chutar. Então, cada vez, e a gente também não está acompanhando os treinamentos, a gente não sabe se isso continua, mas cada vez você foi diminuindo o treinamento de finalização, porque você tem que treinar tanta coisa, com tanta intensidade, que fica complicado você perder lá 40 minutos treinando finalização. E eles querem que isso seja treinado na base. Na base. Você tem Aí que treina vir... muita finalização na base. Você tem que vir da base sabendo finalizar. Sub-18, sub-17, sub-20. Você tem que vir da base sabendo chutar. E aí eu acho que tem um erro. Eu não sei, porque, como a gente não acompanha mais os treinamentos, eu não sei se tem treinador, até acho legal, tá aberto aqui o microfone do Show do Esporte. Os treinadores podem me mandar mensagem, a gente treina a finalização. Agora, como treina a finalização? Porque uma coisa, é bem interessante, trazendo uma coisa pro tênis. Você bate paradinho e você acerta todos os voleios. Agora, bate pra direita lá de trás e vem correndo pra rede e vê se você acerta o voleio. Você erra o voleio. É diferente. Então, você tem que treinar a situação de jogo. Tem que treinar. E, assim, o Grêmio tá com um problema ofensivo gravíssimo, que não é de agora, que já vem de algum tempo, né? Mas tá um problema muito sério ofensivamente. E aqui, só pra arrematar essa história aqui, Fluminense e Grêmio, o Mano tem 20 jogos no comando do Grêmio, com 6 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. É horrível, né? 6 vitórias apenas, só 6 vitórias. E vitórias assim contra o Fortaleza, o São José, o Juventude, o Bahia e o Sportivo Luquenho. Então, a situação do Grêmio é muito séria. O Mano Menezes tem um trabalho enorme pela frente para dar jeito nisso daí. Agora, espero que realmente ele tenha cutucado e que ele possa dizer no vestiário, atenção, na próxima, essa eu só falei que jogador que ganha 500 mil tem que saber jogar desmarcado. O que ele tá falando? Que você precisa se mexer. Lembra que a gente fala? Lembro. Não tem espaço. Aqui o tempo inteiro. Não dá tem espaço. Cada vez o time adversário vai dar menos espaço. Aí, meu filho, você ganha R$1 milhão pra cá, pra lá, pra frente. Vambora! Você tem que ficar buscando espaço, porque o cara não vai te dar. Não. Agora, você é o que sabe se mexer e ele não tem como te acompanhar. Ele não sabe se você vai pra direita, se você vai pra esquerda, se você vai pra frente, se você vai pra trás. Ele não sabe. Então, se você não parar, ele vai te dar um espacinho. Coragem, criatividade e preparo físico. Mas aí você tem que se mexer o tempo todo sem bola. É horrível se mexer sem bola. Os caras vão ter que aprender. Puta que pariu, que jogo horroroso. Mas vamos lá, hein, rapaziada. Fluminense 1, Grêmio 0 no Maracanã. O Flusão jogando aquele pro gasto, porque o foco tá na quarta-feira contra o Internacional, obviamente, é uma decisão. Então o Fluminense fez ali o que tinha que fazer, aquele mínimo ali possível, até porque, irmão, vamos combinar que do outro lado estava, pra mim, aquele que neste momento, nesse cenário atual, sem grandes revoluções, neste momento é o grande com maior risco, na minha opinião, de rebaixamento. Por que eu digo isso? Porque o Santos tem a perspectiva da chegada de um William Arão, de um Neymar se recuperando, o Vasco começou a dar uma melhorada, começou a jogar um futebol melhor, embora os resultados ainda não tenham aparecido. O Grêmio está estagnado. O Grêmio não tem nenhum passo para cima. O Grêmio joga muito mal, o Grêmio não tem opção. 90% do elenco do Grêmio não funcionou. Você não tem dinheiro para contratar. O treinador não está funcionando. As coisas no Grêmio não estão legais. E você olha o jogo do Grêmio, que hoje, por exemplo, é um jogo que o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está focadíssimo nisso. Então hoje é o máximo que o Grêmio pode dar. Os jogadores do Grêmio não trocam de posição,
não se mexe em campo. Se você olhar aquele quadrinho tático que aparece na televisão antes do jogo, se ele estiver correto, e você montar em cima daquilo, marcar o Grêmio, se botar um em cada um ali, acabou, o Grêmio não faz mais nada. Então, ele depende totalmente de uma bola que o Alisson arranque, de uma bola cruzada que aconteça alguma coisa. O centroavante, que é o Bright White, não é um jogador do tamanho que o nome dele sugere, ele é bom jogador, mas assim, passa muito longe de ser, né, um gênio, alguma coisa do tipo, um Suárez da vida. O Grêmio é completamente à mercê do acaso, da camisa, do sei lá eu, porque hoje não tem nada. Então o Grêmio tá estagnado, todo mundo boiando, nenhum jogador em evolução, nenhum jogador ali que tá despontando, nada. Todo mundo no Grêmio tá ali normalzinho, parece inclusive alguns que estão muito satisfeitos, que tá tudo certo. Então eu, se fosse gremista, tava bem preocupado, porque o jogo de hoje é mais um sinal de grande preocupação, porque o Grêmio não jogou rigorosamente nada, não apresentou nenhuma evolução. O Fluminense, eu acho, realmente acho, que o Fluminense jogou na base do, cara, vamos fazer o que tem que fazer, sem grandes, porque quarta-feira é o nosso jogo que a gente tem que estar 100%, tá voltando ainda no Mundial, tá cansado, então tem uma série de circunstâncias, então acho que o Flusão não se doou completamente. Dito isso, Grêmio, abre teu olho. E aliás, acabou a crise no Fluminense? Pô, parou a gritaria? Parou, né? Tá. Esse pênalti que o Everaldo perdeu só mostra pra diretoria do Fluminense que ela precisa contratar. Não acha... Torcida, não se engane. O Everaldo não é a solução dos problemas do Fluminense no ataque. Ele não é o camisa 9 do Fluminense. Não adianta você, torcedor, se iludir, porque nada vai me convencer. O Everaldo não é a solução dos problemas do Fluminense no ataque. Porque o cara fez 2 gols contra o Internacional dentro do Beira-Rio na Copa do Brasil. Fez um gol contra o Grêmio. Foi bater o pênalti tranquilo, com a maior tranquilidade do mundo. E adivinha o que ele fez? Ele perdeu o pênalti. Esse pênalti perdido é um recado para a diretoria do Fluminense. A diretoria do Fluminense precisa contratar um centroavante de verdade para vestir a camisa do Fluminense, a camisa 9 do Fluminense. O Everaldo, ele é bom para ser segundo, terceiro, reserva, né? Terceira opção, assim como ele era no Bahia. Me desculpando você aí que acha que o Everaldo é bom, que o Everaldo tem técnica, não tem. Se tivesse técnica, ele era titular no Bahia. Ele era terceiro reserva no Bahia. O Everaldo fez esses gols agora, vestindo a camisa do Fluminense, porque ele é um centroavante. Ele passou a vida inteira jogando nessa posição. Então, assim, ele é pago para fazer isso. Mas quando chegar na hora de decidir, do centroavante ser aquele cara matador, fazedor de gol, não é o Everaldo. Me desculpe. Sim, faz parte do futebol, ainda mais numa temporada com muitos jogos, é normal essa oscilação. Desde a volta do Mundial, acho que a gente demorou um pouquinho a virar a chave, não que a gente vinha jogando mal, mas a gente estava pecando em alguns detalhes, e eu acho que a gente conseguiu virar essa chave do último jogo, do Internacional. A gente trouxe esse espírito também para hoje e conseguimos uma grande vitória, um jogo muito, muito difícil. Acho que a gente até mereceu a vitória, teve várias chances até talvez de ampliar, perder um pênalti, enfim. Mas feliz pelos 2 jogos que a gente fez. Agora é manter o foco para a gente continuar esse nível de atenção, esse nível de intensidade, porque é um jogo muito próximo atrás do outro e a gente precisa estar preparado para essa quantidade de jogos e manter esse nível de atenção de jogos que a gente vem tendo aí para conquistar os melhores resultados. Inevitável. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense. O Fluminense venceu o Grêmio por 1-0, está na 8ª colocação. Agora, para agregar no vídeo, deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Fluminense. Uma atualização ruim aí, pessoal. Uma notícia ruim hoje aí, ó. Soteldo sofre lesão grau 2 e fica 3 semanas de molho. Olha ali, ó. 3 semanas sem o Soteldo. Notícia ruim aí do dia. Falar agora um pouquinho aqui do Ganso. Ó. Ganso é dilema tático no Fluminense. Renato Gaúcho falou, ganhamos qualidade, mas perdemos no combate. Então Renato Gaúcho falando aí do meio-campista Ganso. Trazer mais uma matéria aqui do Fluminense. Renato destaca desafio físico e rodízio no elenco, mas afirma, a espinha dorsal da equipe eu já tenho. Ou seja, o Renato está dizendo que ele já sabe com quais jogadores ele pode confiar, né? Aquela espinha dorsal, aqueles 15 jogadores ali que ele tem, que faz parte do
do time principal dele, né? Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.